E aí, Rodrigo? E aí, cara? Por que tu tá de amarelo hoje, Tu não cara? gostou dessa cor aqui? Cara, eu até gosto de amarelo. Acho bonito, lembra o Brasil. Cara, isso aqui é uma homenagem singela a uma personalidade gabrielense muito Ah, importante é, que vai cara? estar com a gente aqui hoje. Cara, se tu adivinhar quem é, Será que eu sei quem é? eu posso te dar um número que já foi representado esse jovem, hein? Me diga que número é, então. 25. 25, cara. Quem é que era o número 25 do São Gabriel? Eu sei, cara. Não sei? Nos Que diz que tu aí, acha? então, quem é o número Senhor 25, cara. Baltazar Balbo Teixeira, cara. Balbo Muito Teixeira. obrigado pela sua presença aqui hoje Muito com a obrigado gente. por ter aceito, Paulo. Olha, Show de pra nós bola, é uma cara. Não tenho palavras para lhe agradecer. Nós é que agradecemos. Estamos aqui, fizemos uma viagem para chegar aqui na hora certa. Ei, Depois ele chegou de viagem agora, cara. Cara. Veio direto, eu acho, diretamente pra Não, fazer essa cara, conversa. Direto cara. ao estúdio de vocês. Isso é que muito é legal. Obrigado. é mais um serviço que o senhor vai prestar para a cidade. O senhor Nossa. não estava dispensado. Porque agora, hoje, a gente quer muito que o senhor conte a sua trajetória de vida até nós chegar ao ponto que o senhor teve a representação mais forte aqui na cidade. Fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Rodrigo, o Cacá, a Vanessa, e estou muito feliz por estar no meio de uma juventude que enxerga longe, que vê as coisas que estão acontecendo rapidamente e estão acompanhando. Isso é fundamental. Meus cumprimentos a Muito todos obrigado. vocês aqui. Muito obrigado. Muito Bom, mas obrigado. eu sou um cara que comecei a minha vida em São Gabriel. Quando nasci, logicamente, né? Nasci, morava no interior, na região do Cerro Douro ali, né? Conhece, Cacá? Conheço aquela região. Conhece aquela região? Conheço. E ali morei, estudei nos primeiros anos num colégio a cavalo, né? Que categoria. E com 9 anos, os meus pais me internaram no ginásio São Gabriel, que era administrado pelos maristas, pelos irmãos maristas. E com 9 anos eu fui, então, dia 22 de agosto de 1949, eu sou interno, chorava bastante, não queria ficar, né? No ginásio São Gabriel. Era difícil naquela época o ginásio ou tu não queria sair de lá de fora? Não, o problema é vir para a cidade, né? Acostumar no campo, Queria né? ficar lá. Era mais difícil, né? Sim. E lá no ginásio São Gabriel, no internato do ginásio São Gabriel, que a gente morava lá, dormia, né? Os pais deixavam o filho interno e o retornavam para fora, para o seu serviço, né? E eu sei que a primeira tinha fila para tudo, tinha fila para tomar café, para almoçar, para jantar, tinha fila para qualquer coisa. Os padres eram padres que a gente chamava. E eu lembro que eu estou na fila do refeitório para o almoço, ainda meio choramingando por ter ficado sem os pais, né? Com 9 anos, que tinham retornado para fora. E eu estou na fila atrás do Zamir, vocês todos conhecem, né? O Zamir é bem baixinho. E ele mexe com o Zamir e o Zamir pensa que sou eu. Já E vira para trás assim e dá-lhe um soco em mim, né? E eu caí no choro. Claro! E ele era maior que eu. Hoje eu sou maior que ele. Hoje ele não faz isso. Hoje eu não te bate daquele jeito. O senhor já estava ruim, não precisava tomar uma ruim, hein? Mas tá louco. Aí fiquei eu estudei depois, algum período depois, em Santa Maria, interno também, no Colégio dos Padres. Enfim, aí fui para Santa Maria, fiquei lá 3 anos. Retornei para São Gabriel e começo praticamente a minha vida na cidade de São Gabriel com 18 para 19 anos. Fui soldado do 9º RC. Na época não era 9º RCB,
era nono RC porque era de cavalaria, não era blindado. Sim, eram os cavalos ainda. Eram os cavalos. Chegou a fazer a viagem para Bagé, aquela que fez a Dom cavalo. Pedrito, Dom Pedrito, tudo. Fiz manobras até Dom Pedrito, o cavalo, aquele negócio. Então, tudo isso aconteceu na minha vida, né? Então, eu fui soldado 695 do Esquadrão de Comando de Serviço, segundo pelotão. E isso a gente começou a aprender algumas coisas na vida ali, né? E a melhor coisa que existe é o cara servir, porque o soldado aprende muita coisa. É que o senhor já veio de uma disciplina da escola mesmo, né? A escola, pelo que o senhor ali disse, tu já era aprende bem... a mandar e aprende a obedecer. Obedecer, né? Duas Uma coisas. disciplina importante. Eu acho Importante. que é uma das coisas que faz falta hoje em dia, né? É verdade. Um pouco mais, né? Não. Mas, cara, que legal. Quanto tempo o senhor ficou no exército, seu Fiquei Bob? 9 meses e 10 dias por aí. Uhum. Só o período de EV mesmo. Só Período de... prestar o serviço. Só da judiaria. Só para ser judiado. Saindo dali... Bom, saí dali, aí entrei na vida de política estudantil. Né? Ajeita ele, Cacá. Eu estudava fazendo a escola técnica de comércio e tinha política estudantil na época. Do meu lado sentava o Machadinho. O Machadinho era irmão do Dilmar Machado, que era dono da Farmácia Central. E o Machadinho depois foi para Porto Alegre, trabalhou na Rádio Gaúcha e na Rádio Guaíba, na época, nos anos 90, aliás, 60. E durante muitos anos ficou ali. E nós sentados numa classe, eu olhei para ele, vamos mexer com a política estudantil aqui em São Gabriel, Machadinho? Vamos. Só que tu é candidato de um lado e eu sou candidato do outro. Nós sentamos um ao lado do outro. Digo, então tá, vamos fazer isso. E aí começamos a fazer uma campanha para presidente da UESG, União dos Estudantes Secundários Gabrielenses. E foi uma campanha igual a uma campanha para prefeito, para vereador. Ele tinha o comitê dele lá na farmácia e eu tinha o meu comitê em frente ao Bairro Sul, numa casa que embaixo tinha a farmácia do Ney e em cima nós conseguimos com um amigo que nos cedesse para nós botar o nosso comitê. Era com alto-falante numa esquina e na outra, né? Política já começou, esse veio político seu aí já. Começou ali. E foi interessante que nós fizemos a campanha toda, eu acabei ganhando a eleição, mas não tivemos um atrito sequer. Cada um tinha o seu projeto, levava o seu projeto para as escolas, porque quem votava eram os alunos. É diferente, né? Porque tinha o Grêmio Estudantil Cultural que trabalhava em cima praticamente da cultura, do ensino, com poesias, aquele negócio todo. E tinha a União dos Estudantes Secundários Gabrielenses, que representava a parte política do estudante, aquilo que tu achava que os estudantes queriam que acontecesse. Entendi. E tinha a UGES, a União Gaúcha dos Estudantes Secundários, que congregava as entidades menores, todas dos municípios. Né? E aí? Nós fizemos a polícia estudantil, lutamos quando o presidente da UESG, conseguimos, há poucos dias eu vi ainda alguém falando, agradecendo a nós por ter feito aquele trabalho maravilhoso, foi buscar a escola normal e o curso científico, que não tinha em São Gabriel. Não tinha, cara. Que era o segundo grau, né? Uhum. Tanto um como o outro era o segundo grau. Na época nós tínhamos em São Gabriel só o primeiro grau. E aí eu fui até o gabinete do então prefeito, que era o Sampaio Marques Luz, e conversei com ele. Digo, olha, doutor Sampaio, precisamos assim. Ele nos cedeu lá na praça, onde é a Câmara de Vereadores, uma sala para nós colocar o ESG lá. E aí fizemos um trabalho e conseguimos trazer para São Gabriel com apoio do deputado Adílio Martins Viana, que era PTB. Eu não era PTB, eu era PSD. Então era outro partido. Mas tivemos uma boa amizade e conseguimos trazer a escola normal e o curso científico.
Cara, Os jovens de antes eram muito mais ativos na política, então sim, tudo começava na política estudantil. Hoje não tem mais política estudantil. Né? Pois é, né? Não existe Não isso existe, agora, mas, né? lamentavelmente, tu não vê a política estudantil acontecer, não é em São Gabriel, em toda parte, né? Não, essa parte do jovem envolvido na política você perdeu bastante, tu não vê, né? Tu Sem não... dúvida. E era ali que muitos líderes surgiram. Por exemplo, Alceu Colares foi membro da UBS, da UGES, né? Facione foi membro foi presidente da UGES, e assim sucessivamente. Né? A polícia estudantil trouxe a oportunidade para que todos ali pudessem começar a sua vida pública na vida estudantil e depois seguisse na vida partidária. Sim. O que aconteceu conosco? O senhor foi a mesma coisa. Eu fiz a Seguiu mesma esse coisa caminho. e faço até hoje. Desde 1962, 63, que eu me candidatei a vereador e me elegi, na época, né? Fui o vereador mais jovem do Rio Grande do Sul. Ih, cara. Então, Que legal. eleito, né? Então, me elegi vereador e fiquei durante 10 anos, 63 a 72, eu acho, né? O meu mandato de vereador em São Gabriel. Uhum. E na época, o importante para dizer que para vocês que era diferente hoje. Na época, nós não tínhamos vencimento. O vereador trabalhava gratuitamente. Ah, cara. Por amor à Estados Unidos é camiseta. assim, não é? Estados Unidos é assim. Não, os Estados Unidos, se não me engano, é um salário mínimo. Eu acho que eles têm um salário mínimo, não é nada... Aonde? Nos Estados Unidos, eu acho que é uma coisa assim. sei bem. Acho que não é remunerado, se eu não me engano, pelo que eu tinha visto alguma coisa, mas Então, bom. durante 10 anos, fomos vereador sem receber absolutamente nada. Depois, fizeram uma lei onde o vereador começou a receber no Brasil. Mas era pouco, né? Era um prolabores. Sim, uma ajuda. Isso, é. O senhor notou alguma diferença muito, muito discrepante, assim, da parte, tipo, política estudantil, quando o senhor assumiu a parte pública, movimentando a cidade, lidando com outros problemas? Foi uma adaptação difícil ou naquela época era praticamente a mesma dificuldade? Não posso dizer que foi difícil nem fácil, mas me adaptei em seguida. Porque a cidade tinha outras necessidades, né? Hoje em dia está bem mais tranquilo. Acho que nessa época devia ser mais precário sim. a cidade em si. Foi um trabalho que fizemos. E como eu estava falando em educação, eu gostaria de contar para vocês também a minha participação na educação no ensino superior. São Gabriel não tinha ensino superior. Aí eu, como vereador, criei a Fundação Educacional por lei. A Fundação Educacional de São Gabriel, que funciona aqui na Barão do Cambaí, e que construiu lá fora, aí já era a Urcamp. Uhum. Mas a Fundação Educacional... ela se tornou Urcamp, Fundação Educacional, e depois Urcamp. Depois a Urcamp investiu e ficou com os cursos superiores aqui em São Gabriel por intermédio usando o prédio inicial da Fundação Educacional, que era e ainda, continua sendo, está fechado, um prédio de 2 pisos que tem na Barão do Cambaí ali. Foi o senhor que trouxe esse projeto também. Aí o que acontece? Eu criei a lei. Sim. E quem é que vai tocar? Muito bem. Aí eu sugeri o nome do Gabriel Apto Rodrigues, que era um tenente-coronel da reserva, um homem muito dedicado às coisas da educação em São Gabriel. Sim. E ele aceitou e me convidou, não, tu vai de vice. Então, não, tudo bem. E só que 3, 4 meses depois, ele renuncia à presidência, porque ele tinha outros afazeres e estava tomando muito tempo dele. E eu assumi a presidência da Fundação Educacional de São Gabriel.
praticamente o primeiro, junto com o Gabriel, presidente da Fundação de São Gabriel. O senhor trouxe essa política estudantil para a política pública, né? O senhor sempre teve angariado em resolver esses problemas. Do povo. Claro. O que acontecia? Aí nós vimos que nós não tínhamos curso superior em São Gabriel. E só pegar o livro de atas da Urcamp, da fundação, que vocês vão ver. Aí nós criamos esses cursos superiores, tipo estudos sociais, ciências e letras, mais economia. Nós conseguimos trazer para São Gabriel num trabalho grande que fizemos, aí, inclusive com o apoio do Gabriel Apto Rodrigues, que nesses momentos eu sempre pedi o apoio dele. Nós íamos a Santa Maria, íamos a Pelotas, tudo à custa do nosso bolso. Pô, cara, mas bota vontade de fazer. Era muito por amor a política, né? Tinha um objetivo. Conseguimos trazer para São Gabriel, então aí os formandos, só da época, logicamente, né? Os cursos de estudos sociais, ciências e letras da Universidade de Santa Maria. E ciências econômicas da Universidade Católica de Pelotas. Cara, sim. Eu encontrei depois gente que se formou em economia e que estava em altos cargos trabalhando em Brasília, né? Que me legal, encontrava e só faltava me beijar, me abraçavam, porque estou aqui graças ao curso que eu fiz lá na Fundação Educacional. Não. Então, essa foi a minha vida até os anos 80, né? Porque a partir de 82 eu concorro a prefeito, me elejo prefeito e assumo a prefeitura em 1982, 83, né? 83 anos. Assumo a prefeitura e, logicamente, eu não podia atender a Fundação Educacional, peço licença da Fundação Educacional. Aliás, peço demissão do cargo de presidente. Mas trouxe a Fundação Educacional até os anos de 82, 83, até assumir a prefeitura. Então tu tocou mais de 10 anos ela. É? Deu mais de 10 anos tu tocando do período de vereador que tu colocou a lei lá no cargo, sim. né? Eu comecei em 82 e em 83 eu assumo a prefeitura. Em 82 eu comecei como vereador. 83. Na época o prefeito eleito foi Inocêncio, depois foi o doutor Alfredo Bento Pereira Filho, né? Eram os prefeitos que... Da época lá. E antes era o Sampaio Marques Luz, né? E como é que se deu esse salto, seu Alvo, assim, tipo, do vereador? O senhor era bem ativo, né? O senhor fez bastante coisa como vereador, até coisas que não cabia a mim, né? Não, eu digo assim que, tipo, o senhor buscou além sempre, né? Sempre o seu máximo, assim. Mas aí, o que lhe motivou, assim, o que lhe inspirou, dizer assim, não, cara, eu quero ser prefeito, quero assumir a bronca mesmo. Olha, por amor à minha terra, eu sempre trabalhei para o São Gabriel, desde que comecei na vida pública, na vida estudantil, como presidente da UESG, eu sempre tive um grande amor pela minha terra. E tenho até hoje, e lamento às vezes, certas coisas que acontecem. Mas quero dizer para vocês que esse trabalho todo eu fiz com muito carinho, com muito esforço, e sem dinheiro no bolso. Né? Inclusive, como vereador, nós, quando ia a Porto Alegre, nós fazíamos uma vaquinha entre os vereadores. Foi vereador comigo o Dr. Roberto Barbosa, o Dr. Hélio Machado, um foi advogado, outro foi odontólogo aqui, né? Inocêncio Costa, que era dono da olaria lá na Vila Maria. Né? O Celso Nunes, que morava em Catuçaba. José França, que morava em Catuçaba. Né? Alcir Lanes, pai desses velhos que estão aí agora, que o Cacá e o Alcir, que lamentavelmente faleceu. Né? Então, eu comecei como vereador e durante esse período todo, cada ano que passava, eu ficava mais vinculado à minha terra.
tanto é verdade que diversas vezes eu saí por convites de governo do Estado, de governo federal, mas todas elas com meus olhos voltados para São Gabriel. Sim. Né? Imagina que em 77, 78, o governador do estado era o Amaral de Souza, o governador Amaral de Souza. Me convidou para mim ser diretor administrativo de uma empresa estatal que se chamava Cíntia, Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras. Era uma empresa vinculada à Secretaria dos Transportes do Rio Grande do Sul, que tinha como secretário o Girardello, Firmino Girardello, e me convidou para diretor e eu aceitei. E aí, naquela época, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, comandado pelo Amaral de Souza, fez 300 pontes num período aí. Em São Gabriel eu consegui que para cá fosse conduzido recursos para a construção da ponte do Pasto Pinto, da ponte do Passo do Rocha, que depois era uma ponte mais curta, porque precisava uma cabeceira muito grande e ia sair muito caro. Fizemos uma mais curta, porque só quando tinha enchente aí não passava. E a ponte normal, essa, que faz divisa entre Santa Maria e São Gabriel, lá em Catuçaba. E, bom, trouxe essas 3 pontes para São Gabriel, que não foi pouco, né? Pois eu ia falar agora, pontes é uma das coisas mais difíceis, eu acho, de conseguir do governo, né? Essa do Pasto Pinto aqui, quantas vezes certamente passou ali para tomar um banho lá no Pasto Pinto? Quantas vezes? E é o acesso das pessoas também. É o acesso de todo aquele lado lá. É o acesso do pessoal do lado lá, né? E, cara, mas eu entendi sim. O senhor fez esse trajeto, no caso de vereador para prefeito, né? Até talvez por intenção de fazer mais pela cidade, pelo que eu entendi, porque aí os seus recursos se limitavam como vereador, né? Tu deve saber que chega um ponto que para, né? O Marlon tá aqui com a gente hoje, acompanhando o senhor Balbo Teixeira. E então, tipo, o senhor viu aquele... Mas quando o senhor chegou, por exemplo, e se deparou com a cidade, que era o que, 82? 82 e 83. 82 e 83. Como era São Gabriel em 82 e 83, cara? A cidade era uma cidade muito querida como é hoje, mas com grandes problemas, né? Sim. Então, a BR 290 não tinha o acesso a São Gabriel, era um corredor. Aqui onde é o trevo. Aonde é o trevo. Era um corredor. Tipo uma rua, só assim. Descia no asfalto e entrava. E unha de gato dos dois lados. Então nós assumimos e fomos trabalhar em termos de São Gabriel. São Gabriel era uma cidade muito parada, muito antiga, as praças estavam terminadas, não existia. Então nós começamos. Na hora que nós chegar na praça vai ser legal. Fizemos a entrada da cidade, em mão dupla. Nós fizemos isso com recursos do âmbito federal e do âmbito estadual, aliás, estadual não, municipal. E foi uma obra que marcou época, porque o trevo não existia. Isso já no seu primeiro mandato. No primeiro mandato. Aí fizemos essa Antônio Trilha dos dois lados, aquele negócio todo, com asfalto, que durou até há pouco. Continuando, fomos para as estradas, ainda no final do governo do Ramiro, e eu era diretor da Cíntia. O Ramiro era um prefeito que eu gostava muito, achava um cidadão muito educado, muito abnegado, né? E tinha as dificuldades, né? Normal, natural. O São Gabriel é o 5º município do estado em extensão territorial e a produção vem do campo, nós tínhamos que fazer estrada. Então eu falei com o Ramiro já antes de ser candidato a prefeito.
eu estava na Cinti, vou te mandar para cá uns equipamentos para te melhorar a estrada. Vamos montar um planejamento de fazer o trecho primeiro, São Gabriel a Catuçaba. E desloquei do escritório de Alegrete, da Cintia, que as máquinas ficavam lá, e duas do escritório de Bagé, e colocamos à disposição do Ramiro, e ele começou a fazer o trabalho da estrada de São Gabriel até Catuçaba, divisa com Santa Maria. Como é que era o acesso para lá? O acesso é ruim como está hoje. Era bravo o troço. É braba a coisa. A boca era ruim. Não mudou muito nesses 40 anos. Não mudou. Então, a verdade é essa. Aí o Ramiro começou, depois eu me elegi prefeito e continuei o trabalho do Ramiro. E terminamos. Alargamos a estrada, encascalhamos ela toda, né? E, aliás, eu acho que o meu governo sempre foi voltado para estradas. Porque o homem do campo é que nos dá a condição de sobreviver na cidade. Na verdade, eu acho que São Gabriel gira mesmo em torno do produtor, agronegócio, né? Do produtor. Tem, né? Logicamente que aí começaram a vir para cá outras empresas, grandes empresas, médias empresas, e que ajudaram o desenvolvimento de São Gabriel. Nos anos 80, então, foi o marco de modernização, de certa forma, da cidade, que é uma cidade antiga, pelo que o senhor falou. Foi uma cidade que nós colocamos ela, depois construímos o Chimarródromo. Pois então, o senhor também teve esse foco bastante, o senhor sempre teve uma visão moderna do que o senhor queria para São Gabriel, né? Em todas as remodelações que o senhor fez na cidade, que dá pra gente acompanhar, inclusive por fotos e imagens, nós jovens, né? Os garotos. nós meninos, que a gente vê que era constante, assim, essa preocupação em modernizar, né? Sempre o senhor caprichou muito nessa parte, né? De coisas para o público, assim, para o cidadão gabrielense, né, aproveitar, né? Até chegaram a me chamar o prefeito das praças, porque eu comecei a fazer a Praça Tunuca Silveira e a Praça Fernando Abbott, né? E aí fizemos depois o Chimarródromo. Calçadão, né? O calçadão ali, era local para chimarrão, tinha uns banquinhos que foram tinha as carretas, né, cara? Era bem legal aquilo. Tinha as carretas, cara. As carretas era tipo, como aquilo, se fosse pontos para venda. Saiu no Fantástico, saiu no jornal Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, todos os jornais do Brasil, teve uma repercussão muito grande. Né? Cara, e era bonito demais, né? Bonito demais. E, na verdade, foi um ato cultural aquele, né? Porque aquilo foi uma valorização para os nossos carreteiros. Exatamente. Foram tinha os as primeiros. Carretas, realmente tinha as carretas mesmo. Os primeiros que conduziram as riquezas do município do interior. Era a carreta, né? Passos lentos, né? E sofrido que era vir, sofrido, né? Era dias de caminhada até chegar na cidade, né? Era 7, 8 dias de caminhada. Imagina, sabe? Para trazer o produto, né? Fizemos, inauguramos e colocamos a sociedade toda, ia para lá. O pessoal vinha dos bairros, do centro, era um encontro da família gabrielense ali. Exatamente. Tinha água quente, chegava ali, o cara trazia. E às vezes eu conseguia algum fornecedor de erva que fornecia erva também. Fazia machada, né? Machada, então, foram momentos assim importantes para São Gabriel. Que lamentavelmente depois houve um problema com o corpo de bombeiros, não podia entrar ali naquele negócio todo. E aí eu fiz um projeto de remoção só de um cantinho, que aí o corpo de bombeiros conseguiria entrar sem problema nenhum. Mas aí as outras administrações entenderam de fazer diferente e tirar os chimarrão. Tudo bem. Aí o que acontece? O chimarrão foi um sucesso nacional. Isso entusiasmava a gente. Então nós começamos a pensar agora o que vamos fazer em São Gabriel. São Gabriel tinha problemas também de esgoto seríssimo, que era
aquele esgoto que saía do quartel, do 9º, da companhia, do 9º e do bairro Independência. Nós canalizamos tudo. Botamos uma canalização que as crianças brincavam correndo dentro dos tubos. Nunca mais deu problema de alagamento. Porque asfaltei, calcei, né? E todo o calçamento, todo o asfalto que um prefeito faz na cidade, antes ele tem que fazer o planejamento de escoamento da água. Tem todo, antes de tudo, ele tem que planejar por onde que a água vai embora. Não é só asfaltar. Não é só asfaltar. A grosso modo, o senhor pegou essas ruas com valeta de terra? De terra. Valeta céu aberto, assim? Céu aberto. No centro tinha ruas calçadas com valeta também. Eu fiz o esgoto e mas isso envolve um trabalho, né, cara? Trabalho e dinheiro e querer. Porque não é muito fácil tudo. Acho que uma das coisas mais caras que tem para uma obra pública é a pavimentação, é preparar uma estrada, né? Uma coisa assim. A última grande pavimentação que eu fiz, grande escoamento de água, foi naquele corredor, naquela rua, melhor, na avenida, que passa nos Strider ali. Uhum. Ali eu fiz no último governo, um trabalho muito grande também, com tubulação grande, que dá para passar por dentro. Eu lembro os tubos gigantes, cara. Claro. Eu lembro de ver na rua quando piar. Olha, eu acho que eu brinquei dentro desses tubos. A hora que o Paulo falou das crianças corriam, eu fiquei pensando, lá na Baltar, eu acho que eu vi umas coisas parecidas. Pois é. Então, esses tubos, esse trabalho nós fizemos com muito custo, com um trabalho assim, planejado pelo nosso governo, que sozinho ninguém é ninguém. Meu governo sempre foi planejado, sempre tive assessores de primeira linha, né? Pessoas que se dedicavam. Quando não se dedicavam, a caneta comia, né? Dá espaço para quem quer se dedicar, né? Então, essas coisas aconteceram. E São Gabriel foi se transformando numa cidade limpa, né? Eu tinha o primeiro governo, o meu secretário de Serviços Urbanos era o Esquerdo, era um funcionário da CE, que morava lá naquele recinto da CE que tem ao lado não sei se ainda tem, ao lado do Rio Vacacaí, da ponte. Tem lá, mas acho que não funciona. A usina que chamava lá embaixo, a antiga usina ali embaixo. A antiga usina. Então, tudo isso, meu caro, vocês vão notar que aconteceu em benefício da cidade. São obras e mais obras que eu podia falar aqui. As creches fomos nós que construímos. Os outros prefeitos talvez construíram uma ou duas creches. Mas que eu me lembro agora. A creche Tia Sueli. A creche Vó Severina, em homenagem ao avô, em homenagem à mãe do Alceu Colares, que não era meu companheiro de partido, era do PDT. Mas ele era o governador quando me conseguiu o recurso. Uma homenagem a ele, no caso. A esposa dele, a Neuza Brizola. A Neuza Canabarro é que me conseguiu esse recurso. E depois eu tinha que fazer uma homenagem para quem me ajudou. Claro, tinha a contraparte do município. Eu tinha que botar tanto e eles colocavam tanto. Aí então tem essa creche, a creche Vó Edi, tem a creche lá do Caíque, porque aquela história, a escola do Caíque, fomos nós que trouxemos para São Gabriel também. A escola do Caíque. E moderna, que era para a época, né? Aquele ginásio, esteticamente bem bonito. Outra escola que nós trouxemos para São Gabriel foi a João Pedro Nunes. Poli também. O Poli, né? O Poli. O Polivalente. Polivalente. Isso. Cara, eu não sabia. Praticamente as principais escolas agora, né? Hoje... e escolas no interior também. Escola de tempo integral. O aluno chegava de manhã, ficava até a tarde, almoçava, recebia de tarde esporte, aquele negócio todo. A escola do Cerrito, que é
a outra do Santo Antônio, pau fincado, a creche. Eu tinha 4 creches, nós conseguimos, deve ter 6 creches aí, 4 fomos nós que construímos. Do zero? Do zero. Seu Paulo. Hã? Do zero? Do zero. Não tinha, essas creches não existiam. Então, asfalto em quantidade, calçamento, porque o calçamento dá muito emprego. Então, eu arrumava um recurso, tanto para calçamento e tanto para o asfalto. Sim. Porque necessariamente não precisa calçar para asfaltar, né? Não, né? Dá para fazer o asfalto direto. Mas tu pode, com menos recursos, num bairro, fazer um calçamento bom, com esgoto, tirar aquele que não barro, tenha água em cima, porque a água em cima destrói tanto o calçamento como o asfalto. Eu tenho obras minhas, asfalto que eu fiz há mais de 20 anos e que eu continuo aí. Se pegar, acho que é Livramento, lá no bairro, na Cidade Nova, bem a última, uma das últimas lá. Essa Antônio Treira aqui, ó, Cidade Nova. passando o trevo, eu fiz esse asfalto em direção ali ao Edu Salgado. E esse asfalto está até hoje aí. Acho que alguém até tentou desmanchar. Em direção a Santa Clara. Em direção a Santa Clara. Veio o asfalto até a Santa Clara. Aquele asfalto está lá até hoje mesmo. Tá. Municipalizou, né? Municipalizei, porque eu não podia trabalhar lá porque era do Estado. Então eu apresentei uma lei na Câmara e municipalizei. É verdade. Eu acho que a administração, se eu não me corrija se eu estiver errado, eu não entendo nada de nada, mas tipo, o que eu desconfio é que a administração pública assim, é um negócio que tu tem que ter muito tato, né? Tu tem que saber aonde tu pode, ou que nem o senhor fez, por exemplo, o senhor conseguir fazer aquilo, o senhor municipalizou, né? Claro. Eu acho que o político, vamos chamar assim, o gestor, ele tem que saber onde ir, né? O preparo, eu acho que é o principal, né? É saber onde está o dinheiro, né, para buscar. Mas traduzindo é isso aí, né? Saber aonde está, com quem chegar. E cuidar muito do dinheiro que é arrecadado pelo município. O cuidado com o dinheiro das prefeituras é fundamental. Eu fiz todas essas obras aí e com o dinheiro da prefeitura. Por exemplo, comprei 100 hectares aqui do Edu Salgado. Sabe onde é? Sei. Sabe? Pois é, 100 hectares para fazer uma escola técnica lá que eu tinha conseguido, um recurso, mas que depois o outro prefeito veio, não deu bola e ficou por isso mesmo. Né? Sim. Só que ali já construíram os apartamentos de moradia, tudo bem. Mas depois resolveram doar para os amiguinhos do rei. Doações que foram feitas para entidades que não necessitam. Nós temos que acabar com isso. O dinheiro do povo tem que ser apresentado e tem que ser cuidado e entregue ao povo, não a um grupo. O senhor acredita, então, que o dinheiro foi distribuído para pessoas de poder, no caso. De poder, no caso. Que não necessita. Que são gente que trabalhou para o São Gabriel, mas não necessita. Pelo contrário, pode até ajudar São Gabriel. Sim. É que é uma visão totalmente diferente, né? E todas as obras que eu fiz de asfalto duraram 10, 12 anos. Aliás, tem a obra maior que está durando em São Gabriel, durou até há pouco tempo, foi uma obra que nem foi eu que fiz. Foi o Erasmo Chapeta, quando o prefeito fez, em torno da Praça Fernando Alto. Não era calçada, era com pedra ali também. E durou, acho que, quase 30 anos. Sim, mas aí o que o senhor... Agora fazem asfalto, no outro mês não tem mais. Pois é, ao que o senhor deve, assim, ó, o senhor pode justificar a durabilidade dos projetos que o senhor fazia para a não durabilidade dos projetos feitos hoje em dia? O que é? Falta de planejamento, colocar um asfalto que não é o verdadeiro, a mistura não é aquela, é uma mistura mais barata, com custo menor, e é um asfalto de terceira categoria, porque é muito fácil fazer um asfalto. Fica bonito. Não, fica bonito. Eu vejo até que fica feio, porque fica
Hoje estão ficando, a mistura que faz é tão ruim, é de péssima qualidade, que aparece mais a brita do que o asfalto. Tu sente que tá andando sobre ele, né? Claro, Parece que é um micro calçamento, ele é poroso, né? É diferente. Então, e o asfalto bom, ele não pode ser poroso, porque o maior inimigo do asfalto é a água. Ah, sim. Se Aonde absorver, levanta. Quando estraga o asfalto, tem que se arrumar o quanto antes e botar aquela camada de asfalto mesmo, não é só atirar ali uma brita misturada com um cremezinho de asfalto ali. Dá uma maquiada. Então, o senhor, nas suas obras, o senhor sempre preservou a qualidade do material para o senhor utilizar, independente do preço. O senhor não levava muito em relação a... De acordo também com o dinheiro que a prefeitura dentro das posses que tinha que cuidar muito do dinheiro. Sim. Né? E sempre foi muito cuidado, porque todas as obras que eu fiz, é só olharem que vocês vão ver que são obras que estão durando. Exato. Eu nas minhas campanhas políticas que eu fazia, agora estou em casa ajudando os amigos. Está aposentado? Não, aposentado da vida pública também. Quero ajudar alguns amigos. Mas não do apoio político, esse aí tá apoio continua do mesmo consultoria. Jeito. É uma consultoria. Então, eu acho o seguinte, que a obra tem que ser muito bem feita. Então, as obras que eu fiz de asfalto estão aí. Né? Cara, lamentavelmente, tem muitas que foram destruídas. Com essa São Gabriel Saneamento que está aí, que é um absurdo, né? O que faz em São Gabriel. Eu tenho amigos que passam em São Gabriel e dizem, bom, lá na tua cidade é bom, cara, levanta e já toma um café de graça, porque sai na torneira uma água cor de café. O senhor... Mas existe uma alegação da parte deles, pelo menos é o que a gente ouve, né? Que eles estão refazendo a tubulação, encanamento de água e não sei o que, tem toda essa alegação justificando, né? Tudo tem como se recuperar. Pois é. Só que faz quantos anos que está São Gabriel Saneamento aí? Pois é, 20 anos. Já faz tudo isso, já? Faz um tempo, cara. 11. Ah... Eu forço a expressão, mas 11 anos é 20 anos quase, né? Já é bastante tempo. É tempo, né? Então eu acho que São Gabriel tem muito a ser construído ainda. Tem muita coisa a ser feita. O que o senhor vê São Gabriel hoje? Como é que o senhor enxerga? Enxergando de fora hoje, por exemplo, assim, o senhor está meio afastado, o senhor deve seguir acompanhando a evolução da cidade. Como é que o senhor vê São Gabriel hoje? Sua visão de São Gabriel? Eu fico um pouco fora de São Gabriel e outro pouco em São Gabriel. Né? Uhum. Eu fico em Porto Alegre, tenho um negocinho aqui pro lado de Rosário. Então eu fico uma semana, sempre por mês, em São Gabriel. Uhum. Cada vez que eu chego aqui, eu tenho vontade de chorar. Porque vejo uma cidade liquidada. Não tem mais o que se eu disser outra palavra, eu estou faltando comigo mesmo. Eu não vejo nada. Eu vejo um asfalto mal feito, uma água suja, eu vejo tudo o contrário do que deveria ser, né? O senhor tem uma imagem de como tem que se fazer, né? O senhor já fez, o senhor sabe como se faz. Não. Tu já olha com outros olhos, né? O olho mais crítico, né, mais crítico. Né? Tu já analisa assim, isso aqui poderia estar assim e não está. É frustrante para o senhor. Eu fico triste, né? Porque eu fui 3 vezes prefeito de São Gabriel. Sim. Eu fui 10 anos vereadores. Né? Eu administrei a Fundação Educacional, trouxe os cursos superiores na época, né? Uhum. Para São Gabriel. E tive fora de São Gabriel também, trabalhando em outros setores, como fui na CGTE. Eu fui presidente de uma empresa federal, uma estatal, que administrava candiota
e a Nutepa, uma usina que tem em Porto Alegre, Candiota aqui em Bagé, né? Passando Bagé, que é uma empresa geradora de energia. Uhum. E nesse período eu estive nessa empresa e já quando vinha São Gabriel, eu sentia que São Gabriel já estava começando a decair. Tu acha que falta alguma coisa, São Gabriel, para ser construída, que tá ficando para trás, assim, Eu ia perguntar. coisas que para evoluir a cidade, empresas, coisas assim, sabe? Será que falta isso? Claro, É, eu porque acho que todos nós pecamos, né? A comunidade de São Gabriel peca, o prefeito atual, os ex-prefeitos, tem que se unir mais com a comunidade, pela experiência que eu tenho hoje, e buscar apoiar os pequenos e médios empresários mais de perto e buscar médias empresas e grandes empresas para São Gabriel. sim. Eu fui presidente do frigorífico aqui, da Cooperativa Rural Gabrielense, e quando eu peguei estava mal. O presidente que saía estava entregando porque estava quebrado. E eu entrei, o pessoal me levou para lá e acabou não dando certo, mas eu consegui deixar este frigorífico aprovado para o mercado comum europeu e empregando 1.000 funcionários. Tinha 1.000 funcionários, então. Deixamos com 1.000 funcionários. Bah. Tá? Então, os caras, enquanto o Balbo quebrou o frigorífico, realmente, nos anos 80, tinha aquele plano Bresser, o plano Verão, plano não sei o quê. Olha, era uma série de planos que cada um pior que o outro, e as empresas todas, principalmente as empresas que exportavam, e nós, o frigorífico tinha entrado para exportação naquele período, lamentavelmente sofreu as consequências. Aí todas as cooperativas, pega a Bagé, Sicad, Gabrielense, Castelhense, eram 17 cooperativas frigoríficos e os 17 foram para o brecho. Mas aí veio o Marfrig para cá e continuou o trabalho, uma planta totalmente aprovada para o mercado comum europeu, estão aí os 1.000 empregos. Exportando agora, né? Exportando, gerando empregos para a cidade. Sim, geramos bastante, até por sinal. Desse tipo de empresa que falta, São Gabriel, né? Tinha que ter mais umas 2 ou 3 que pegasse 1.000, 2.000 pessoas cada uma, né? 500 já é um... A média boa é 500. 500 é uma média boa. O que seria um plano, assim, para o senhor, por exemplo, para deixar uma ideia baseada na sua experiência, praticamente a pergunta do Kaká, que eu ia fazer e eu meio que reformulei ela agora. Tipo assim, ó, fora essa parte em estrutura, modernização para a cidade, coisas assim, coisas que o senhor fazia na sua administração, né? E o senhor viu parar, né? Tanto que o senhor disse que até hoje, e é visto isso, existem obras que o senhor fez e estão aí até hoje sem atualização, muitas vezes sem manutenção, né? Outras e as novas estão sendo feitas, um asfalto que dura 6 meses, não tem mais. O que o senhor diria assim, para um futuro administrador da cidade? Porque haverão nomes, né? Haverão possíveis novidades, eu acredito, em São Gabriel. Né? E essa pessoa, essa pessoa e essas pessoas, elas têm que ter uma ideia. Nada melhor do que a voz da experiência, às vezes, para falar, né? Experiência prática, né? O que rumo São Gabriel tem que tomar, assim, o senhor acha que para crescer? Fora a parte das empresas, mas eu digo assim, crescer estruturalmente, talvez turisticamente, sabe? São Gabriel é uma cidade de muito potencial. Que a gente vê muito jovem daqui saindo para fazer coisas fora que poderiam ser feitas na cidade, né? E tipo, o São Gabriel teria esse potencial, o senhor acha? Eu acho que o São Gabriel, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, São Gabriel tem um potencial em todos os setores. Todos. Em todos os setores. No setor do agronegócio, por exemplo, nós temos a nossa economia alicerçada no setor primário. Uhum. Tem muito a ser feito ainda.
tem muito grão saindo de São Gabriel sem ser beneficiado em São Gabriel. Isso gera emprego e gera renda. Exato. São Gabriel tem muito a ofertar ainda na área educacional, porque nós estamos num centro aqui na região da fronteira com grandes possibilidades. Na área da saúde, eu acho que nós temos que melhorar muito. A saúde de São Gabriel, o hospital, a saúde dos órgãos públicos, todos, tem que melhorar. Eu estava trazendo para cá um braço, uma parte do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, há 10 anos atrás, e depois eu perdi a eleição, e quem assumiu foi lá e disse para o médico-chefe, olha, nós não queremos mais o Instituto de Cardiologia em São Gabriel, porque vai fazer concorrência para os profissionais de lá, aquele negócio todo. Eu acho que a nossa Santa Casa tem passado por grandes dificuldades, problemas de toda a ordem, que precisa ser analisado. Acho que a análise fundamental, que não pode deixar as coisas acontecerem falando de canto em canto. Eu acho que cabe ao vereador, cabe à comunidade, cabe a quem quer que dê direito tomar medidas concretas. Né? Porque nós somos um centro e podemos trazer muitos benefícios para São Gabriel. E os membros da Câmara, por exemplo, os vereadores, eles têm esse poder? Tem. De intervir? Tem, por isso eles são os que votam o recurso que vai para esses órgãos todos, não só a Santa Casa, para todos os órgãos que a prefeitura indica recurso, pode pedir lá uma prestação de conta, pode pedir aonde foi o dinheiro. E alguma empresa, ele pode correr atrás de alguma empresa para tentar trazer para a cidade também? Ele pode tentar fechar um contato. Tem diária para o vereador viajar, na minha época não tinha, e nós viajávamos em busca de empresas. E por que o senhor acha que não acontece com tanta frequência esse tipo de intervenção da parte? É uma situação que eu não gostaria de falar, né? Porque aí vou botar fogo no programa de vocês. Não, mas deixemos a dúvida, então. Uhum. Fica a dúvida. Fica plantada essa dúvida aí. É interessante, porque tipo, a cidade, eu vejo São Gabriel com um potencial muito grande também. Eu acho que a gente tem um povo muito bom aqui. É verdade. Em São Gabriel. O pessoal é bueno, que nem diz o outro. E muito talentoso, é uma cidade de muita riqueza. Às vezes a gente vê a cidade depreciada, né? Mas com tanto conteúdo bom. Acho que a valorização mesmo, né, da terra precisava ser meio que o foco de tudo, né? Inclusive da parte política. Eu acho que a parte política, eu estou saindo. Eu acho que tem que mudar, esses políticos que estão aí, tem que sair de todos. Esse mais novo? Esse o cara mais novo, hein? Eu estou falando desses que estão há anos. O cara mais novo? Esses que estão há anos aí na prefeitura. Tem que renovar a frota. Claro. Ou que botaram alguém lá e que esse alguém não está fazendo nada também. Quer dizer, essas coisas não deu. Não nasceram para ser administradores da coisa pública. Já troca da vez, já não perde tempo. Trocar, né? tem que botar gente nova. Gente nova não precisa também ser um jovem, pode ser um velho, e não interessa, mas renovar. Nos últimos anos, nós tivemos políticos, tanto jovens como velhos, mais velhos ou menos jovens, que velho mesmo não teve nenhum, a não ser eu, né? Então, vou salvar aqui. Então, que na verdade faça um trabalho sério, que não existe. Planejado, não existe. Eu digo sempre, eu não aceito esse trabalho que faz de asfaltamento em São Gabriel, que é uma vergonha. Eu não aceito 11 anos nós tomando água suja. Não aceito. Isso é um absurdo. Não, me desculpem os senhores, mas olha, Cacá, olha, Rodrigo, nós estamos num momento muito importante. Ou se renovam os conceitos administrativos, ou nós vamos ficar parados no tempo e no espaço. E eu digo isso porque eu não sou candidato. Mas está na hora
dizer, Balbo, se tu for candidato, não tenho no meu voto também. Vamos mudar, vamos mudar. O senhor acha que a mudança tem que acontecer? Mas com gente descomprometida com o que está aí. Entendo. Com o que está administrando São Gabriel. O que eu Esse penso- grupo, que agora, hoje eu vi na rádio, tá, viu? Porque as rádios não deixam eu falar no microfone delas, mas eu ouço. Pois é, então. Por ordem do E- um tal chefão aí, que eu não sei quem é. Então, o que acontece? Eu estava ouvindo, e daí um pouco entra um projeto, um pedido de empréstimo de 30 milhões para a prefeitura para fazer asfalto. Bom, me caiu as boletas do bolso. Né? Me caiu as boletas do bolso. Como é que... Vamos deixar essa prefeitura endividada até o ano 2028, aliás, 2058, 2088, o ano 3000, a prefeitura ainda vai estar pagando o empréstimo 30 milhões. e esse dinheiro não aparece, minha gente. Claro. Entendi. Isso me deixa irritado. Isso se estende muito, essas dívidas são muito longas, né? Elas Mas é ficam absurdo. por mandatos e mandatos e Não mandatos tem à frente. explicação. O senhor tem noção prática disso, né? Hein? O senhor tem noção prática Tenho. do que envolve uma verba tão grande assim para tu pagar ela, né? Mas, claro, isso é muito bom tu pegar um dinheiro e não pagar. Ah, é maravilhoso. E Ah, isso limita maravilhoso. prefeitos no Fantástico. futuro também, né? É? Isso acaba Nunca limitando consegui o futuro pegar, dos mas prefeitos, né? Os prefeitos que vêm depois vão pagar. Vão ficar, eles ficam limitados também a recursos, Também. eles não conseguem recursos, eles Claro. ficam com aquele problema. Então, eu acho que uma Câmara de Vereadores que se preze, e eu vou vir na campanha política aqui para cobrar dos vereadores que votarem a favor desses 30 milhões. Porque não é possível um vereador votar 30 milhões num ano eleitoral, praticamente. Nós estamos a 6 meses de 2024, o ano eleitoral. Ah, é mesmo, a eleição tá aí, cara. Então, como é que nós vamos aprovar 30 milhões? Nem 5 milhões. Já aprovaram 14, 18, mais 5, mais 5. Então, estão sempre aprovando. E o que fazem? Pergunto para os vereadores que aprovaram: vocês estão satisfeitos com o trabalho que está sendo feito em São Gabriel? E eu vou cobrar deles. E sou amigo de todos eles. Todos são meus amigos. E essa de verba- todos os partidos. E essa verba vai para onde, essa verba aí? No que é aplicada essa verba? Aí a Qual é que é o prefeitura destino? que determina o local que vai aplicar. Vai na rua Cambaí, na rua não sei o quê. Seria para asfalto, né? pra Esses asfalto. 30 Ela milhões. vem aí. ela vem destinada a asfalto, no caso. O que rende de quilômetros de asfalto? Tá. Esses Eu 30 sinceramente- milhões, mais ou menos. Não tem ideia também? não. Não faço ideia, mas deve ser muito. bastante, né? Deve ser bastante. É muita coisa. Boa. Então, É. acabo refazendo aqueles que já fizeram. Pois então, né? Mas aí tira um que É já é um- bom antigo é um e coloca looping. esse novo que não figura nada. Porque É. aquele não prestou, vamos botar esse aqui. É um loop infinito, né? Porque Então, o que eu percebo da administração pública não é daqui de São Gabriel, é no geral. Que elas não visam o futuro. Elas querem aquele momento, tu tem que fazer a coisa momentânea, tu vai ali, pinta aquela calçada, tu vai ali e coloca aquele asfalto momentâneo. Aquilo ali vai fazer o povo ver na hora e vai fazer tu gerar supostamente um novo voto. Ah. E aí para aí, você mais ou menos, estabiliza acho aí. que é isso vai suceder. Ele não vem com a ideia que, não, eu vou vir, eu quero fazer uma obra para a cidade que vai evoluir a cidade. Essa obra às vezes pode demorar muito tempo e não vem o voto que tu precisa junto com esse... Não, ou quem sabe tu fazer uma obra que nem o, Tipo uma escola. Uma escola Que é o uma coisa que é pra Bob tá vida fazendo. toda. que é uma creche que até hoje está ali, é uma Ah. estrutura pública que até hoje está lá, Isso que eu que queria o ver. cidadão vai desfrutar por muitos e muitos anos, entende? Só que, um claro, segundo hospital, de repente, uma Só coisa que, desse claro, tipo, sabe? pode acontecer de ser esquecido, por exemplo, esquecido pelas gerações futuras, né? Pode ser, mas tu como gestor foi que fez, pra ti tu guarda aquilo na tua memória, tu sabe que entregou, Sim. né? Tá lá, cara, fui eu que fiz. Porque eu digo assim, pouca gente hoje na política, principalmente a política atual, moderna, os mais novos, assim, podem se orgulhar de grandes feitos, né? Porque, na verdade, não fica nada concreto, né? Às vezes a gente nota apoios, emendas, pedidos, mas
coisas concretas feitas para deixar para a Não comunidade. se enxerga. Não, é mais ou menos como o Cacá disse, é um isso negócio também provisório, é sempre para quebrar o galho agora, né? O pessoal não pensa Nada em é algo definitivo grande. mais, nada é para o crescimento Marcos, do futuro. por exemplo, assim, ó, Marcos, coisas marcantes, tipo, o senhor mesmo carrega na sua trajetória grandes feitos na cidade, né? Coisas que até hoje, deve ter muita coisa, até hoje está sendo usada pelo cidadão gabrielense. Tem muita coisa que eu não falei aqui, Sim. que eu ia precisar ficar com vocês aqui 5 horas para Mas seria um prazer, cara. eu ter que jantar aqui, então voltar. Não, mas a gente manda pedir comida e comemos aqui, isso é de menos. Mas eu imagino que, claro, deva ter muita coisa, assim. Porque São Gabriel não foi fácil de se construir, né, cara? Para chegar onde está hoje. Eu só acho que, tipo assim, ó, que dado aos passos que ela foi evoluindo, e em todas as administrações, de certa forma, nesse tempo todo, a cidade podia estar muito mais adiantada. Eu acho que é essa frustração que o senhor sente quando o senhor chega aqui. Claro. O senhor sai, fica, quando o senhor Tudo volta, piorou. coisa, isso, ou só piora ou está a mesma coisa. Né? Estagnou, exatamente. Seria a colocação correta. Parece que parou ali e agora ela gira em torno de coisas, como o Cacá falou, de coisas imediatas. Eu olhando friamente, para mim tudo piorou. Não teve setor nenhum que melhorasse. A sua visão é essa. Estradas não existem. Ruas não existem. Tudo esburacado. Fizeram o asfalto ano passado. Né? O que mais que fizeram aí? Nada. É complicado, né? Então nós temos que olhar com firmeza e bater com firmeza. Porque senão São Gabriel vai se terminar, minha gente. Do jeito que vai, se continua esse tipo de administração que está aí, eu acho que as coisas vêm mal há muito tempo. Complicado, cara. Bem complicado. Eu acho que é difícil É que não, de mudar, né? De fazer a mudança acontecer, o senhor não concorda? Eu acho que o grupo que deveria, ele mesmo vai furar a bolha. O senhor acha que esse é o inevitável? Tenho certeza. Não tem. O que vão apresentar? Apresentar um café da manhã com água suja né? Apresentar o asfalto que fizeram com teu dinheiro, com teus impostos que tu paga. Cara, isso que é o brabo, né, tia? Agora, é uma coisa que o cidadão, tipo assim, hoje a política, ela fugiu daquele âmbito de quem só gostava de política. Hoje em dia a política chegou ao cidadão comum. Hoje em dia o cara quer saber. As redes sociais se levaram. A internet te possibilita isso aí. Pelo teu celular hoje, tu te atualiza de tudo que está acontecendo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, sabe o povo antes não sabia, nem queria saber. Fica mais fácil a cobrança também agora. O cara né? assiste como é que é o nome lá? Quando os deputados... A TV Senado? Mas tipo tem uma reunião, assembleia, não? As questões, o pessoal assiste aquilo ali. Para ver o que cada candidato vai falar, qual é o posicionamento, qual é o voto, a justificativa dele para votar. Então o cidadão comum hoje ele já tem acesso a esse tipo de informação e ele cobra. Ele quer saber o que tu tá fazendo, né? Eu quero saber o que tu tá fazendo. Hoje o cara tem acesso, terminou de certa forma aquela função do que o pessoal sempre brincou que o cara sumia por 4 anos, né? Hoje em dia o cara não consegue sumir mais, né? Tu não consegue ficar desaparecido 4 anos, entendeu? Não tem como, o cara te acha, o cara te manda um WhatsApp, tu entendeu? E aí, né? Tu falou comigo que ia fazer. Então o troço mudou, o cidadão tá mais informado hoje. Então eu acho que as cobranças inevitavelmente virão, né? Pelo próprio cidadão. Sem dúvida nenhuma. Eu falo com muita gente da cidade aqui por telefone, vou nos bairros, tenho muito amigo em todos os bairros, e eles me contam coisas assim de estarrecer, né? Coisa que nem dá para falar, mas é um negócio. A preocupação com eles tem. Pessoal do interior, com a família, não tem estrada, o cara adoece lá no fundo do município de São Gabriel para chegar aqui, não consegue. Ainda hoje tá isso, hein? Ainda continua assim. Continua. Não, voltou, porque na minha época não tinha isso. Na minha época eu saía com os secretários, dia de chuva, caindo chuva, é o dia que eu ia fiscalizar as estradas. Dia de chuva, senhor. Se um ônibus não viesse trazer o
não fosse, né, levar um aluno na escola, eu queria saber por quê. Nós tínhamos um ônibus que trazia o pessoal para fazer o segundo grau aqui. E eu, quando não vinha, eu quero saber, vem cá, secretário, o que está acontecendo? Tem que ter. E os secretários estão aí, é só ver. Mas o senhor não acha assim, tipo, que esse tipo de posicionamento está mais flexível hoje em dia? O pessoal não. O gestor, no caso, ele não. Talvez não participe de todos os setores, por exemplo, assim. Isso é uma coisa peculiar até. O cara tá preocupado se o ônibus não veio, né? Tinha que querer saber o porquê, ir lá fazer uma vistoria, ir lá acompanhar o que está acontecendo, por que a estrada não comporta a travessia daquele transporte. Eu Isso, acho, isso cara, é uma coisa bem que peculiar. os gestores de agora, a maioria deles está vivendo no meio de uma bolha que é criada pelos próprios servidores que estão próximos a ele ali e não deixa ele ficar sabendo de muitas coisas que estão acontecendo. Talvez a informação não Às vezes chegue. a informação não está chegando completa. Mas a questão é se Acredito, chegar a informação. Será que o cara vai eu quero fazer saber se o isso cara aí? vai pegar o carro e vai lá olhar também do mesmo Será jeito. que o cara vai fazer Eu isso não aí? sei se faria isso. E aí, será que nós teríamos representantes para fazer isso aí? Tá, Será que essa não. geração faz isso hoje? Acho que a informação eles têm bastante. Informação não falta. Cara. Inclusive o pessoal deles que está ali. Que tá vendo de perto, né? Tá convivendo. Olha que está bem ali, mas acontece que não sei por que não Não sai. pode mexer. Não dá pra mexer. Aquela coisa assim. O senhor tá acompanhando, então, toda essa evolução de São Gabriel, esse andamento de São Gabriel, não é evolução, esse Eu andamento. quero tão bem essa terra que eu abandonei a minha vida pública como candidato, Uhum. mas não abandonei a minha vida pública como político. Uhum. Em princípio, estou conversando, a direção do Republicano está pedindo para mim assumir a presidência do Republicano aqui em São Gabriel, que é um partido de centro-direita, Uhum. e eu fiquei de dar uma resposta até sábado para eles. Olha que tal. Porque eu quero continuar ajudando. Esse conhecimento todo que o senhor adquiriu no passar do tempo, na prática, né? Isso eu acho que é muito interessante, né? Na prática, o cara adquiriu conhecimento. Porque eu tenho uma teoria que só quem, para saber mandar, tem que saber fazer, né? Por isso que eu digo que o quartel foi o melhor lugar. Lá eu aprendi a mandar e aprendi a obedecer, que é o mais importante. Exatamente. Começamos a conversa assim. E o senhor levou isso aí para a vida toda. Que idade o senhor está hoje? Qual é a sua idade hoje? 83 anos. De vida pública? 71. De vida pública, 71? Que loucura. Desde a política estudantil, né? Sim. Boda de ouro é 50. Isso aí é diamante. E fui presidente. 15 eleições. 15 eleições. Fui presidente do Grêmio Esportivo Gabrielense, que era o Cruzeiro e o Gabrielense. Ainda ficava tempo pra isso. Sobrava um tempinho ainda. Na época de mais jovem, eu era jovem, né? Tá. Aí eu gostava de futebol. Então fui presidente do Grêmio Esportivo Gabrielense, que era camisa vermelha. E o maior adversário dele era o Cruzeiro, né? Não era camisa amarela, cara? Amarelo Cruzeiro. Tu não era presidente do time errado. Era presidente do time errado. Tá Cara, certo. eu lembro dos comícios, cara. Era muito legal. Os comícios, cara. A gente, quando mais piar, a gente ia nos comícios, cara. Cara, era uma coisa impressionante, né, cara? Tipo, tu via o pessoal vestia a camiseta mesmo, né? Para os dois lados, né? Dos dois lados. O pessoal era era polarizado mesmo. Não sei se tu lembra desse tempo, Marlon. Os comícios enchiam. Mas era um né? negócio, cara, era bandeira e bandeira e bandeira. Era das taquaras. Isso, cara. Mas, tipo, não tinha rixa. Rixa tinha, mas, tipo, não tinha violência, né? Tipo, o vizinho aqui tava com a bandeira amarela, do lado tava com a bandeira vermelha, e ali ia pulando. E eu lembro a época que teve o negócio das bandeiras, pra ver quem é que chamava bandeira, né, cara? O que Eu lembro. ter que mandar buscar pro Taquara, às vezes, quantos quilômetros de São Gabriel, tinha que mandar buscar de caminhão. Cara, Pra fazer bandeira. Para colocar na frente da casa do eleitor a bandeira amarela, né? e os comícios eram Aquilo inflamados. era com
é um trabalho maravilhoso, a gente fazia conversando com o eleitor, às vezes do lado tinha uma amarela aqui, uma vermelha ali. Isso. Isso era legal de ver nos bairros. Não tinha briga, ninguém matava ninguém, ficava tudo por isso mesmo. Era festa, isso. Era uma disputa na categoria, assim, ó. Tu disputava, tu via os caras ali, assim, elegante, assim, elegante. O cara funcionava assim. Tinha suas peculiaridades, mas, tipo, era um outro tempo. Outro assim. momento. Era um outro momento. Eu não sei hoje, eu acho que hoje, acredito que vai ser um negócio meio digital. Eu acho que o negócio vai ser bem voltado para o digital mesmo. Já começou isso há um tempo atrás, né? Agora realmente tudo evoluiu, né? Então, Só que até as campanhas evoluíram, né? Mudou muita coisa. O senhor acha que vai chegar? Já chegou, né? Mas o senhor acha que se aplica a São Gabriel, quem sabe, para o futuro? Sim. São Gabriel, a grande verdade é o seguinte: São Gabriel quer mudança. Agora quer mudar para quem vai realmente que bata na mesa. Precisa e que de alguém diga que está errado. Aonde está errado, em todos os setores. Não, eu sinto São Gabriel hoje com uma vontade enorme de mudanças. É verdade, o pessoal agora quer que o candidato se comprometa e bata na mesa. Não, eu vou fazer isso, está acabado, está certo, e comece a trabalhar. Eu, se fosse candidato, já teria começado a trabalhar em mais tempo. Né? Sim. Porque eleição, quando a gente quer realmente continuar a vida pública, tu sai de uma eleição e já começa a trabalhar para a próxima. Sim, sempre. Eu passei a minha vida ganhando e perdendo, mas trabalhando sempre. Sim, o senhor nunca parou. Nunca parei. Acho que não pode. É que às vezes o cara se acomoda. Acho. Em tudo na vida. É no trabalho de vocês, é no meu trabalho. A gente não pode parar nunca. Não. Se tu quer fazer a diferença, não pode parar. Né? Não pode parar. Por que vocês estão fazendo a diferença? Porque vocês criaram a diferença. E a gente não parou. É verdade. E a gente não para nunca. É sinal que vocês têm uma cabeça arejada, uma cabeça descomprometida com os erros, comprometida com o futuro bom de São Gabriel. É aquele negócio. O foco aqui é deixar o conteúdo que o senhor deixou da sua experiência de 70 anos hein, em São Gabriel, né? Sempre buscando por melhorar São Gabriel, por trazer inovação. Essa sua visão moderna, antigamente, é o que nos trouxe o que a gente tem hoje. Porque, como o senhor mesmo disse, a cidade chegou a um ponto que parou, né? Mas ela parou até que bem, né? Porque poderia ter parado pior, né? Tem muita coisa em São Gabriel que São Gabriel se destaca hoje, né? Por muita coisa. Tem que cuidar desde a praça. A praça tem que ter flores. Como é que você vai chegar numa praça? Chega na zona italiana, na zona alemã, qualquer cidade dessa para ver se não tem um canteiros de flores. Para isso, todas as manhãs, às 7 da manhã, tem o responsável para fazer a limpeza da praça. Cara, é perigoso, cara. Aí a gente fica pensando, assim, que as coisas poderiam ser melhores, né? Poderiam. Nas mínimas coisas. Mas existe toda uma. A gente conversou com outras personalidades aqui e foi perguntado isso. Eu faço questão de lhe perguntar também. Existe uma dificuldade muito grande. Tem a tal da. Como é que é o nome? A verba engessada, né, Cacá? Que é essa que é destinada e não pode ser mexida. Não pode ser mexida. E que tudo é muito difícil de aprovar e para ser feito. Que tipo assim, ó, um exemplo. Hoje a gente fazer uma reforma geral e colocar guardas cuidando do patrimônio público, por exemplo, na praça, pessoas que vão zelar pela limpeza, é muito complicado. Foi dito pra gente isso. É muito difícil, é muito complicado. Não tem como fazer. Ou até tem, mas é muito difícil. Procede isso? É tão difícil assim da gente conseguir. As verbas todas são engessadas. Elas sem planejamento, tem que ser cumprido aquele planejamento e investir bem. Né? Sim. Vocês lembram a prefeitura que eu refiz? A prefeitura aqui de São Gabriel. O prédio. Sim. Eu reconstruí ele praticamente e mais criei lá no fundo. Eu lembro disso quando eu estava no 15, eu lembro de ver as obras. Aquela parte onde era onde ficava os carros lá. Tinha um refeitório.
Isso, e ficavam os carros dos garis lá no fundo, lá do 15, né? Isso, então nós tínhamos assim, eu construí, claro, botei um vigilante ali, né? Para cuidar. Hoje está atirado. Tu olha, tem até medo de chegar na prefeitura. Agora tu chega num outro local, nas praças, não tem cuidado nenhum, não tem um pé de flor, não tem um... Na minha época nós tínhamos diversos tipos de flores, né? E tinha o lírio amarelo, que era um lírio bonito, né? Amarelo? Que estranho, né? Que estranho. Faz sentido isso? Então, para te ver que tudo tem que ter gosto, tem que querer, e tem que deixar o dinheiro reservado e não mexer naquele dinheiro ali. Sim, mas e aí, tipo, como é que o senhor fazia para manter essa estrutura? Isso, por exemplo, um cuidado com a praça. Que eu lembro que tinha a pracinha aqui, pracinha do Bigzinho, do Big, ali que é a Tunuca. A Tunuca. A Tunuca tinha uma quadra com tela. Como nós construímos. Tinha o banheiro. Isso eu acho que depois. Tinha brinquedos ali, tinha uma parte para as crianças brincar. Hoje em dia não tem mais brinquedo, o banheiro é inacessível, não tem como entrar. A quadra tá sem tela, sem nada, não tem mais nada, não tem tabela, não tem nada. Fomos nós que construímos Nem grama tem nos lugares. Não, Chapariz já era. Lamentavelmente, não cuidar. Tem que botar uma pessoa de manhã e outra de tarde. Pois é o que eu acho que a gente levantou aqui. Agora mudando, tipo, o gestor novo, algo assim, para ele vir e oferecer pro povo. Ele vai ter que fazer as promessas de campanha dele, claro. Tipo, é o programa de governo. No caso, esse que tu espera que ele venha fazer a diferença, ele tem que fazer uma promessa muito diferenciada que tá agora. O que seria? Asfaltar o reasfaltado? Criar o que seria, assim, pro povo? Porque o povo gosta de ver coisas visuais, né? Ele gosta de coisas que ele possa ver, assim, por sendo construídas. O que esse gestor vai ter que oferecer? Ele vai ter que estudar bastante. O que ele vai ter? Um programa sério, bem comprometido com a comunidade e, logicamente, eu não sei hoje os números da prefeitura, mas ver os recursos que vêm, são bastante, o próprio recurso, por exemplo, no setor escolar, o Fundeb está muito bom, hoje vem muito dinheiro. Então, pode fazer muita coisa em termos de melhorar o apoio às crianças, aos alunos do âmbito municipal, professores, todos têm hoje, com o dinheiro que vem, pode ser feito um belo trabalho na área escolar. E nas outras áreas também, porque vem recurso para a saúde, vem muito recurso. Então, tu pode administrar a saúde muito bem. Então a nossa saúde poderia ser bem melhor, então, com a quantidade de recursos que vem. Sem dúvida nenhuma. Hoje nem fila poderia ter. Nos postos. Esse negócio de pegar uma ficha e ir para casa e esperar ali. O cara, né? Porque não, existem recursos. Então é que as prefeituras têm que se organizarem, têm que se planejarem e fazer a coisa andar. Tem que ter uma pessoa ali naquela área e mais 2 auxiliares que façam a coisa andar. E o prefeito tem que saber diariamente o que está acontecendo. O cara tem que estar por dentro. Eu sabia diariamente como é que está. Eu entrava na prefeitura, saía 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, não tinha hora. Cara. Enquanto não vistoriasse tudo, não visse tudo, documentação, coisas assim. Que almoçava lá. É que é muita coisa e coisa muito séria para tu largar na mão de outro, né? O cara decidir, entendeu? Aí, dependendo da decisão, é complicado, né? E tem muitos outros que te ajudam, mas tu tem que estar na linha de frente. Não, mas por mais que tu tenha pessoas que confiram essa documentação, o ideal é que tu reconfira aquilo ali, né? Porque é o teu nome que tá na frente. Dependendo, né? Tu tem que reconferir, né? É difícil isso aí, essa é a parte mais complicada. Os próprios projetos têm que ser reconferidos. Porque o projeto, às vezes, manda botar tanto recurso num setor e tira do outro. E aí vai faltar para aquele. Ou então, sucessivamente, faz outras malandragens que vai causar um transtorno futuro. Né? Então, para os próximos administradores. Cara, eu digo assim, ó, São Gabriel é uma cidade que tipo, ela não... Talvez o pessoal não tenha essa ânsia, assim, por
pela mudança. Porque às vezes o pessoal não cobra certas coisas. O senhor acha que é a obrigação de algum futuro candidato, de uma pessoa que tenha interesse em esclarecer esse tipo de coisa, deixar mais claro, porque as coisas às vezes passam batido. O pessoal tem que esclarecer, todo candidato tem que ter comprometimento com seu povo, a sua cidade. Sim. E eu acho que, tipo, embora o pessoal às vezes, como hoje em dia mesmo a gente tem essa noção que a informação está chegando, nem sempre é a informação certa, né? Ah, sim. Nem sempre é a informação certa. Perfeito. Nem sempre as leis que vão também para serem votadas na Câmara estão certas. Não quer dizer, né? Tudo tem que ser examinado. Exato, com bastante atenção. Eu não sei, cara, mas tipo, o que o senhor... Qual é que seria a dica, o recado para o gabrielense hoje que o senhor poderia deixar para o futuro da cidade hoje? Eu acho que o gabrielense tem o seu título eleitoral, é a sua arma. Ele vai ter que usar muito bem a sua arma. É título policial, né? Tem que saber usar a arma. E o eleitor tem que saber usar o título. Não se deixar iludir e nem receber benesses no último dia da eleição para que vote no candidato. Não tem preço. O voto não tem preço. O voto é uma coisa sagrada para todo mundo. É um direito. É sagrado porque no momento que tu entra na urna, tu está ali dizendo o que tu quer para a tua cidade. Vou votar no fulano por quê? Quais o motivo que tu quer aquele candidato, né? Porque é bonitinho, não. Ele. Porque é camarada, não. Porque ontem me alcançou um dinheirinho, não. Não é assim que a funciona. vida dele não é não foi a cervejinha que ele tomou antes. Eu vejo de certa forma, assim, principalmente na parte da Câmara de Vereadores, tem bastante gente nova, bastante gente trabalhando, né? Tem bastante gente. Bons vereadores. Isso, deu uma renovada, né? Deu uma renovada legal, eu acho, né? Nessa eleição para vereador ali, meio que muita coisa inovou, né? Claro. O senhor reforça, então, que isso tem que acontecer também na prefeitura. Perfeito, perfeito. E também a Câmara tem que sofrer uma nova renovação. Uma nova também. Porque tem gente que está lá só para constar, né? Tem que renovar o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O senhor gente realmente é um cara moderno mesmo. Comprometido. Né? Comprometido. Porque eu acho que tem Porque não é só o cara assumir uma prefeitura e ficar só dizendo não tem recurso. Então não pode se candidatar. É o que eu dizia para o meu secretário. Mas não tem recurso. Eu só tenho que dizer que não tem recurso. Como não tem recurso? Então tem que aparecer. Recurso tem. Eu, quando me candidatei, eu sabia que a dificuldade tinha. Sim. Mas nós temos que ter a criatividade. Eu acho que só querer não adianta, né? Só querer não adianta. Tem que fazer, tem que cumprir aquilo. Eu acho realmente. Válido, né? O problema é difícil, né? É difícil, por exemplo, para velhas estruturas, né? Para botar em prática esse tipo de coisa aí é complicado. É difícil. Eu acho uma coisa também, tipo, as oposições de governo. Às vezes tem oposições que ela, tipo, atrapalham o desenvolvimento da cidade, às vezes por simples puxar o lado pro partido ou coisa assim do tipo. Acontece muito isso em política geral, né? Sim, no caso, né? Geral. A política geral, essa parte. Mas quando a coisa é boa para o município, o Estado, para a União, o que acontece? Quando a coisa é boa para o Estado, para o município e para a União, ninguém vota contra. Mas quando é boa, né? Não é mais ou menos também, que não tenho certeza. Agora, eu vejo assim, lamentavelmente, ultimamente, as coisas caminharem tanto a nível municipal, estadual, federal,
com muitas dificuldades de votar em coisas boas, de trazerem coisas importantes para São Gabriel, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Nós estamos sofrendo em todos os setores. Há um momento assim que não existe comando. O comando está diversificado e sem saber para que lado vai. E eu tenho medo que vá todo mundo para um lado muito ruim. E aí nós vamos ver São Gabriel, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, mal. Esse difícil de quebrar, que nem eu disse assim, são esses conceitos antigos, sabe? Alguns conceitos antigos, alguma forma de coordenar. Isso tudo que o senhor diz que tem que ser quebrado. Isso é complicado do pessoal se desvincular, sabe? Do pessoal deixar de ter esse pensamento e modernizar, né? Às vezes uma mente inovadora consegue ver com clareza isso, mas o sistema criado impede, né? Impede. É uma coisa que vai ter que ser realmente decidido pelo cidadão, né? E esse cidadão vai ter que ser muito, muito, muito bem informado para ele ter noção da seriedade da coisa que o senhor disse, né? Do troço tomar uma proporção sem retorno. Esses candidatos da próxima eleição vão ter que se puxar, né? Sim, os caras vão ter que, eles vão ter que vir com um projeto bem interessante para tentar furar a bolha. Exato. Para ver se troca. Fazer penetrar e convencer o eleitor. Isso. E o projeto dele é o melhor. É aí que eu acho que está sendo a maior dificuldade do governante do momento. É fazer o eleitor acreditar nele, que aquele projeto que ele tem ali realmente é viável para acontecer para a cidade. Eu acho que tá difícil. Porque votaram e o projeto não é o ideal. É uma coisa que fica muito, 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 muito difícil mesmo, né? Eu não sei, olha. Eu concordo. O projeto tem que ser um projeto sério, responsável e que possa ser cumprido. Mas isso é questão de estudos e colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Sem problema nenhum, tudo é possível. Eu, por exemplo, quando assumi a prefeitura, pegava e fazia, em cima dos recursos existentes, eu fazia uma programação. E dali, o secretário da Fazenda diariamente despachava comigo e não tinha recurso, usar recurso de uma rubrica para cá. Não tem, para por aqui. Eu sempre foi muito... Porque começa a misturar tudo e aí depois tu perde a noção do que tinha antes, o que vai acontecer agora e como é que vai cobrir depois. Cara. A sua história toda aqui em São Gabriel, eu acho que ela basicamente girou em torno da cidade mesmo, né? O senhor dedicou a sua vida, né? Dediquei a minha vida para São Gabriel. Das obras que o senhor fez aqui, qual que o senhor considera assim, o teu xodó, que o senhor tem um orgulho? Isso, tem aquele orgulho. Eu acho que cada momento é um momento, né? Eu, quando inaugurava uma escola lá no fundo de Catuçaba, era muito feliz. Era feliz. Quando eu inaugurava um posto de saúde lá em Santo Antônio, era muito feliz. Quando eu montava a cavalo para fazer a minha campanha a cavalo. A cavalo? Claro. Eu, em 1983, 82, quando eu fui candidato a prefeito, o Idalino Ramos era candidato a vereador. E ele era daquela região, não sei se vocês conheceram o Idalino Ramos. Sim, ouvi falar dele. Só ouvi falar dele. Então, o Idalino Ramos era vereador daquela região de Santo Antônio. Tinha um cidadão, o seu Adão Cunha, que nos levava de caminhonete e nós pegávamos os cavalos lá e saía fazer campanha. Para ver, né, como é a coisa. Então, eu conto meus filhos e ninguém acredita, né? Eu dormia nos pelegos, porque tinha o mato dos Cunha lá, que tinha os moradores lá dentro. Então, o Idalino conhecia tudo. Não, nós vamos ter que pousar aqui. E amanhã, bem cedo, nós saímos e fizemos toda... E assim fiz. Que história. E assim tu ia abrindo porteira, entrando, conversando uma chácara e outra com as pessoas, e aí indo conversando. Abrindo porteira, andando, caminhando, né? Com medo das cobras. Isso Mas eu não tenho tanto medo de cobra como os cachorros, quando batem na gente. Cachorro bate político?
O senhor sempre gostou de ter essa conversa direta com o cidadão? Sempre, eu acho que eu me mantenho na política durante esse período todo, né? Porque sempre conversei. Claro que não tenho talvez aquele dom, aquele carisma, mas eu tenho o meu jeito de ser. E eu tenho muitos amigos da forma de ser. Perfeito, cara. Tanto é que fui eleito 3 vezes, poderia ter sido mais, mas tudo bem, não deu. Esse teu jeito da política, no caso, assim, tu acha que vem da época que tu foi vereador e não tinha salário? A gente aprende sendo um vereador, como nós somos, né? Não recebia nada, depois quando começou a receber, ninguém deixou de receber. Mas a gente sabia do comprometimento. A Câmara de Vereadores, nós éramos 13 vereadores. 13. Depois passou para 15. 13 vereadores. Nós tínhamos 3 funcionários. Todos? Toda a Câmara de Vereadores. Para todo mundo. Para todo mundo. Tinha uma secretária que fazia as atas e que era um funcionário exemplar, eu digo sempre o Rio Grande do Sul, para o Brasil, que era a dona Eudócia Chaves. Tinha outra funcionária, auxiliar da secretaria, a Carmen Helena Goulart, competentíssima. Até hoje está aí, só perguntar para ela. E o seu Pedrinho, que era o boy da Câmara. Uma pessoa querida por todos os vereadores de todos os partidos. E atendia, não tinha emprego, não tinha nada. A gente trabalhava por amor à camiseta. Nós podíamos criar ali, vamos criar um cargo para ti, outro cargo para mim. Não. Ninguém se animava a falar disso. Claro. Hoje não é a Câmara de São Gabriel, as câmaras de vereadores têm mais funcionário do que vereadores. Se chamarem, não, mas isso é muito mais. Se chamarem todos os funcionários para irem na Câmara, é muito mais. Não, tem que não dá todo dentro da Câmara. É em Porto Alegre, é em Santa Maria, é em Bagé, em qualquer lugar. Eu percebo esse amor. Tipo, no futebol também. O futebol do antigo, quando os jogadores recebiam o mínimo possível, eles jogavam, parece que com aquele amor. Mas aí depois que era rios de dinheiro, parece que já não tem mais. Tu joga por um tempo, até tu encher o teu bolso. Eu jogo por um ano, que é o que eu preciso como jogador de futebol. E enche o bolso, depois eu não preciso dar o máximo que eu tenho. Que aí tu já eu não dou mais o meu máximo. Cria toda uma imagem, glamour. Né? É um glamour aí. Isso, tipo, tu já não dá mais o teu máximo. Porque já começa a ganhar dinheiro para aparecer. Só tu dá um oi e já ganha dinheiro. Eu sou do tempo do futebol, ainda guri, e o campo de futebol, o estádio municipal, Dr. Silvio de Faria Correia, era em frente à Santa Casa. Ali onde é o posto. Não? Em frente à Santa Casa. Ali naquela na quadra aquela ali. Na frente dos táxis. Tem um posto de saúde. Ali naquela quadra do estádio. Era o estádio municipal. Ali eram as grandes decisões de Cruzeiro e Gabrielense. Eu me lembro da última partida que houve do Gabrielense contra o Cruzeiro, que encerraram as atividades naquela área de esporte aí, que aí foi loteado. Me lembro da equipe do Grêmio Esportivo Gabrielense, só olhar 1953, 53, Tarzan, Cruz e Portuário. Tarzan era o goleiro. Tarzan, Cruz e Portuário. Neco, Ataíde e Brauner. A ponta direita era o Zeca, o Léo, pai do Eduardo Petrarca Léo, era Saladura e Galeguinho. Os nomes, cara. Eu lembro de tudo, cara. E deviam jogar uma bola que eram os loucos, né? Deviam jogar muito bem para aquela época. 54, cara. Pô, e já... Não me lembro se foi 53, 54. Sim, mas São Gabriel tinha toda essa... Também pelo que a gente tem conversado aqui, a gente viu que São Gabriel era muito mais focada para esportes, a cultura, tinha todo um apelo bem maior, né? Tipo, tu tinha poetas, hoje temos, mas tipo, tinha muito mais, o pessoal se dedicava muito às artes
E tipo, São Gabriel sempre é um berço de pessoas talentosas, né? Muita gente de destaque aqui em São Gabriel. Vários né, nomes. E assim, Vários. depois eu encerrei a minha vida pública já bem mais tarde, depois, pública não, minha vida esportiva, Uhum. de time de futebol e tudo, que eu fui presidente e jogar, e em todos os jogos do Gabrielense. Inclusive nós saímos campeão da Zona Centro lá em Cachoeira do Sul. Até hoje não me esqueço, né? Então, eu me lembro que o nosso goleiro era o Venuzini, ficou na história, seu Gabriel. Depois o Caboclo jogava na época no Cruzeiro, Zezo, Nadir, esses viveram até há pouco tempo. Vê só, cara. Gente jogador de primeira grandeza, todos do Gabrielense e do Cruzeiro. Todos naturais daqui. Não. O Zeca, Eduardo não, Léo, pai do Eduardo, Uhum. e mais um, não me lembro qual é, vieram de São Paulo jogar aqui. Vieram pra cá pra jogar, cara. Tinha, o Gabrielense tinha gente assim, ó, como o Sodré, como o Hélio Cunha, que mantinha aquele time o ano todo, né? E o Cruzeiro tinha o Vécio e outros mais lá. Então era uma turma assim que mantinha o futebol. Sim. E que São Gabriel não era tão grande, né? Cara. Mas tinham por amor mesmo ao futebol, até porque os salários também dos jogadores na época mas pagava, não digo pagava bem. Claro, mas perto comparado aos salários de agora. Trazer 3 bons jogadores de São Paulo, como o Cruzeiro trouxe na época, né? Imagina, o Gabrielense trouxe, né? Deve ter custado, né? Mas tem uma coisa também que se tu for ver, caiu bastante também, né? O cara já não vê mais tanto movimento também na parte de futebol em São Gabriel, né? Em São Gabriel e no Rio Grande do Sul e no Brasil. O que está acontecendo com o futebol? Boa questão. No meu modo de ver, eu não sou um abnegado, já fui de não deixar de ir a jogo, quando eu era jovem, né? Uhum. Não perdi o jogo do Internacional em Porto Alegre. Muito bem. Tá feliz na cadeira vermelha, então? Tranquilo. Então, o que acontece? Começou a misturar, a política partidária começou a se misturar com o futebol, com a política esportiva. E aí não deu certo. Então, esvaziou um pouco aquilo que nós tínhamos antes. Perdeu aquela coisa aqueles benfeitores que colocavam o dinheiro do bolso coisa dele. Do sentimento. Eles começaram a sair quando começou a entrar a política no local, né? Eles começaram a deixar um pouco de lado. Ficou muito comercial o negócio mesmo, né? Não ficou muito comercial, eu acho. Muito comercial. A gente tem jogadores tá ganhando demais hoje. É o que eu digo, é ganhar demais para um... acaba que não... É brabo isso. Tu acaba não dando o teu máximo por muito tempo. Tu dá o teu máximo por um tempo só e a partir dali tu já não dá mais o teu máximo. Senhor, é sempre assim. Balbo, olha, que aula o senhor deu para nós da história hoje, da nossa cidade. Vocês gostaram do soco que o Zamir me deu? Isso foi mais legal. A primeira tunda do Balbo, todo mundo tá sabendo agora. Não, mas hoje ele não se anima. Eu era menor que ele. Com 9 anos. E ele não ficou com o mesmo tamanho. Hoje uma história que movimentou São Gabriel, né? Tipo, evoluiu a cidade. Evoluiu. Revolucionou de certa forma, né? As ruas eram tudo de terra, praticamente. Tudo de terra naquela época. Não, tinha algumas calçadas. Mas era só as principais. Bem, em Volta Praça, mais alguma. Porque o resto caiu um pouquinho para baixo, era tudo terra. Eu lembro. Eu fiz essa travessia da Júlio de Castilhos para a Cidade Nova, passando pelo Brandão Júnior. Tá. Era fechado. Cara, na descida ali? Ali tinha uma sanga. Tá, pois eu lembro que tinha, eu falei, não me lembro quem é que disse que não existia. Eu digo, cara, eu lembro que eu passava com a mãe, eram uns trilhos, né? Tipo como é que era o nome daquilo? Eu não sei agora, era ali. Hã? Tipo uma pinguela com trilho.
Claro, para ir para a Cidade Nova, tinha que ir lá pelo 9º. Exato, ali não tinha aquela rua, né? Não tinha aquela rua, fui eu Cara, que eu fiz. falei que não não tinha. lembrava disso. Eu lembro quem é que me disse que não tinha. Eu lembro que eu passava com a mãe por ali, era um pontilhãozinho assim, ó, com os trilhos. Os meus assessores, junto comigo, é que fizemos aquilo ali. Fez, tipo, canalizou toda aquela parte, Canalizei tudo. Fiz um trabalho de drenagem, porque... Aquela rua não existia, aquela rua. Não existia, não. Então eu tava certo. Era uma sanga Eu aquilo não ali. lembro disso, cara. Lembro direitinho que eu passava com a mãe. Era uma sanga. É. Aí tu descia um buracão assim, ó, e passava numa pinguela lá embaixo. Isso, era ali, cara. Eu lembro que a gente atalhava ali pra não ter que fazer a volta lá pelo 9º, cara. Eu lembro disso, cara. Eu lembro quem que eu falei que jeito, cara. Cara, velho, eu tenho na cabeça. Depois eu até comecei a acreditar que era mentira. Tanto que me impressionaram. Então, agora tu viu o cara que agora resolveu tá o problema. Tá aí, tudo provado agora. Tá provado. Tá provado dito por quem resolveu o problema. Sempre agora. foi. Tu não tá louco. Um pouco. Não tá tão louco. Mas, pois é, então, tipo, são mudanças para a cidade que hoje o senhor vê. Hoje é uma rua que muita gente não imagina que ela um dia foi assim. É. Que ela não era uma rua, que não existia, tipo, né? Cara, é realmente fantástico. Viajei muito de trem, né? Porque eu estudei em Santa Maria. Ia de trem. De trem, cara. De trem. Pegava ali na estação férrea. Na aviação férrea aqui. Ia. Tá. E hoje tá totalmente em desuso, né? Também Tá em não, desuso. não tem mais, né? Lá tu pegava aquela rota lá, ia pra Santa Maria, tu pegava aquela que passava. Passava em Caciqui. Ah, fazia a volta ainda. Fazia São Gabriel, Caciqui e Santa Maria. Mas tinha Ponte Seca ainda? Não tinha mais. Ponte Seca tinha. Tinha ainda. Tinha. O trem passava na Ponte Seca. Ah, passava ali, cara. Tu muito passando a Ponte Seca ali. Muito passei na Ponte Daí Seca. pra lá ia pra E eu onde? casei e escrevi meu nome. Primeira vez que eu me candidatei, não a vereador, nem a. Mas para Pro estudantil. estudantil, para a União para o ESG, botei Balbo, deu bem certinho. Naquele espaço que tinha. O espaço deu bem certinho, Balbo. Até não me engano, tinha uma marca, acho de antiga até, que era pintada ali, né? Cara, eita, louco, cara. Muito É uma legal. aulinha de história, né? É legal, né, Cara, eu acho legal isso aí, cara. Tu acha que faltou alguma coisa, Balbo, assim, que tu queria contar, que tu acha que Mas ficou assim? É que tem tanta coisa para contar história. que eu posso. Se eu começar a contar mais coisas, vocês vão dizer que eu tô. Não, é que tu tem eu tanta só história. quero- Eu acho que vamos encerrar. Eu agradeço esse trabalho que vocês estão fazendo por São Gabriel, terem me dado essa oportunidade de vir aqui conversar e contar alguma coisa a meu respeito, né? Porque eu fico assim até emocionado por receber essa oportunidade de falar sobre mim para a minha terra, para a minha gente, para o meu povo, né? Eu tenho muitos amigos, tenho amigos inclusive dos partidos adversários, que são meus adversários políticos, mas não são meus inimigos. Certo. Então, é uma oportunidade que eu tive de conversar e, mais do que isso, acho que vocês, e que merecem os aplausos de São Gabriel, não só de mim, mas de São Gabriel, por terem criado um programa desses. Certamente, vocês já estão tomando conta de muitas noites gabrielenses pelo trabalho que vocês realizam aqui, porque isso aqui é cultura. Exatamente. Né? A nossa ideia sempre foi passar isso aí. São Gabriel está vivendo um momento já diferenciado. Aquilo que vocês estão pregando, já realizaram e estão realizando. Que legal. É gratificante. Eu, de mim, eu só posso agradecer para vocês. Quer deixar alguma mensagem para os nossos jovens de hoje em dia? De repente, pensar melhor, quer deixar uma mensagem nessa câmerazinha, tu quer deixar uma mensagem para os nossos jovens? Para o futuro. Quando morava na pensão em Porto Alegre. Não contou essa parte? Não, mas então conta essa parte. Agora aí, não, conta essa parte. Como é que é a história da pensão? Vamos querer saber isso aí agora. Conta para nós, antes de finalizar. Tantos que eu não me lembro essa da pensão. Eu sei que eu saí de São Gabriel para estudar em Porto Alegre também. E acabei não estudando dando volta, né? Fiquei 1 ano e meio lá, fazendo científico, e parei numa pensão na Duque de Caxias, que o dono era de São Gabriel. Era o Vando. Eu conheci o Vando aqui com um barzinho que ele tinha ali perto da farmácia Santa Cruz, ali, a farmácia do Caco ali.
e ele tinha um bar ali. Depois ele foi para São Gabriel e alugou essa casa porque tinha muita gente de São Gabriel indo estudar. E ele alugou essa casa e fez uma pensão lá. E lá eu morei algum tempo, né? E junto com muitos amigos de São Gabriel, conterrâneos aqui de São Gabriel. E não me lembro qual é a história que eles querem, mas eu só sei que a história mais importante é que, na época, a gente dormia com as portas abertas em Porto Alegre, não tinha roubo, não tinha nada. Já houve esse tempo em Porto Alegre, tranquilo. Então a pensão era tudo aberta. E chegava fim de semana, às vezes, saía todo mundo, ficava tudo aberto. E uma noite entrou um cara lá. Entrou um cara no verão, estava tudo aberto. Mas desses para roubar uma camisa lá, que estava pendurada ali, né? Entrou e o dono da pensão, o Wando, puxou o facão debaixo da cama e gritou. E o cara, ó. E ele saiu atrás do cara com o facão na mão. Aí correu na Duque de Caxias. Quando chegou no viaduto lá, a polícia, o guarda noturno, na época era guarda noturno, começaram a pitar e prenderam, desde prendeu o ladrão, prenderam o dono da fronteira. Porque estava com facão, cara. Aí tivemos que ajeitar para o Hélio Carlomagno, era da Assembleia lá, deputado, aí tirou do presídio. Mas o cara é importante, que é uma vida diferente, né? É uma vida que hoje não dá. Hoje o cara sai correndo ali, seguro e liga com a gente, né? Hoje em dia tá complicado. Né? Tu não consegue mais deixar tuas coisas abertas hoje em dia. Tua casa, tu não deixa mais aberta a porta da frente, que nem era antigamente. Então, valores que você perderam, né? É verdade. Valores, na verdade é valores, né? Hoje em dia, respeito e a consideração, um troço que não existe mais para o cidadão nenhum, né? Independente da idade, às vezes senhoras a gente vê sendo atacadas aí, né, cara? É triste, cara, mas... Agora a viagem de trem é uma viagem espetacular. Vai devagar, mas é uma viagem que diverte bastante. E tu vê paisagens lindas no caminho, né, na cruzada. Né? A mãe chegou a andar também, cara. Trem. A avó me contava também que ela ia de trem, passear. Eu não tive o prazer. Tá, vamos voltar para a mensagenzinha que o nosso Balbo ia deixar. Agora, a ideia pro futuro. Preciso de jovens de agora. Pro futuro da cidade, pro futuro do cidadão, do pessoal que vai ter que tomar uma decisão daqui a um tempo mais, né? O que o senhor deixa para esse pessoal aí? Eu acho que eu já falei aqui o seguinte, olha aqui. Eu acho que o futuro vai depender muito de cada um de nós. Todos nós temos responsabilidade com relação ao futuro. E é aquilo que eu falei. Todos nós temos a nossa arma. Não é um 38, não é uma pistola, não é um mosquetão. É o título de eleitor. Puxe o seu título de eleitor e vote bem. Vote em quem está realmente comprometido, quem pode fazer alguma coisa. Não vote mais em promessas que não são cumpridas e, quando são cumpridas, são mal cumpridas, mal feitas as obras. São Gabriel, hoje, é uma cidade que perdeu a liderança da região da fronteira. Nós precisamos recuperar isso. E para recuperar isso, nós precisamos de uma boa administração para recuperar também a nossa cidade, que está atirada, triste. A gente sai e vê uma cidade esburacada, uma cidade feia. Não sou eu que digo. Eu falo com amigos meus na cidade aí que um mora em tal lugar, outro mora no outro, e todos me dizem, não dá para ir. Hoje eu falei do bairro Doutor Dácio, me disse que não pode chegar em casa. Né? O outro me disse que ali na esquina da minha casa, onde eu moro, ele e mais outro carro já perderam um pneu ali porque fizeram um asfalto ali que tá dando problema e está rasgando o pneu do cidadão. E aí sucessivamente. Né? Aí os caras... Outro negócio importante, que seja quem for o prefeito ou o atual, alguém tem que mandar cuidar a ponte do Rio Vacacaí que dá acesso ao Bonfim.
porque aquela ponte, em determinado momento, deixaram passar caminhões com toneladas superiores ao que ela aguenta. Eu conheço bem aquela ponte. E hoje tinham que fazer uma recuperação antes que aquela ponte caia. Ela está abalada. Eu estou falando em público. Antes que aquela ponte caia. Não precisa fazer uma nova ponte, mas tem que recuperar. Isso é uma coisa que eu não sabia. Então, eu agradeço a oportunidade que vocês deram e tenho a certeza que eu deixo aqui um abraço a todos os meus amigos de São Gabriel, de todos os partidos políticos. Não falei contra A, contra B. Falei de modo geral. E peço que o nosso arcanjo, aquele padroeiro da cidade, visite os lares de cada um dos gabrielenses e leve saúde e paz. É o que nós estamos precisando. É isso aí. É isso aí, Valdo. Cara, muito obrigado, cara. Tudo aqui. Olha, sem palavras para tudo que o senhor entregou para nós hoje. E esse conteúdo Riquíssimo, né? riquíssimo em informação e história para São Gabriel. Que eu acho que isso aí é o que a gente precisa hoje. A cidade precisa, a nossa comunidade precisa saber da onde veio, né? Muito obrigado para vocês. Então, Vamos dar um tchau para aquela câmera lá. naquela câmera, deixa eu dar um tchauzinho, Balbo, agora, rapidinho. Como é que eu faço? Ali. Só a banda pra Só a cá. banda Vem em pra cima lá. aqui, ó. Vem ali. Ó. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, valeu. Obrigado por assistir. Feito, Marlon. Valeu, Obrigado. cara. Obrigado. Mas, cara... Isso aí.